há muitos anos. Joyce é uma parceira nossa. E, Joyce, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E é uma honra tê-la conosco. E fique à vontade para iniciar a sua palestra. Perfeito. Gente, boa tarde. Muito bom estar com todos vocês aqui. Vontade de estar presencial, né? A gente fica assim com essa coisa, assim, nessa época da pandemia. Mas é um prazer imenso ter aceitado esse convite da Bio. Como a própria Carol falou, eu tenho uma caminhada aí. Ela falou alguns anos, foram 6 anos de caminhada com a BioWorld, e agora eu estou trabalhando com consultoria acadêmica na área de educação bilíngue, na área de estudos internacionais, e também eu trabalho muito com a parte de consultoria para implantação de programas bilíngues. E hoje na verdade, é um presente estar conversando com vocês, compartilhando um pouco da educação 4.0 e das novas perspectivas educacionais, né? Então, o que eu pensei que seria interessante seria talvez a gente ter um tempo de exposição, aí uns 25, 30 minutos. Eu prometo tentar manter o tempo, é difícil, né? Que às vezes a gente se perde um pouco, mas eu venho através, né, dessa plataforma trazer um pouco dessa reflexão em cima das novas perspectivas educacionais. Eu vou estar compartilhando, eu posso compartilhar aqui, né, Carol? Claro, Joyce, fique à vontade. Então, como a Joyce disse, no final abrimos para as perguntas, para vocês também compartilharem as experiências na escola. E então a Joyce vai iniciar agora. Obrigada, Joyce. Boa Você. sorte. É exatamente isso, a gente fazer uns 30 minutos de exposição e após isso a gente fazer um tempo de compartilhamento de experiências e práticas, né, que eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui, mas seguramente a gente tem muito gestor, muito educador, né, profissional da educação que pode estar compartilhando conosco aqui. Já me apresentou, agradeço a apresentação, Carol. E aí nós vamos estar conversando, como eu falei, de educação 4.0, novas perspectivas educacionais. Quando a gente pensou nesse tema, nós não pensamos muito em ir para o viés tecnológico, apesar de que ele é todo permeado, né, através de aparatos tecnológicos, mas ser aqui um espaço de reflexão, né, em que nós possamos juntos fazer essa reflexão sobre o contexto educacional que nós temos hoje, ou seja, a realidade que nos cerca hoje, né, o que temos nas nossas mãos hoje, o que temos que fazer para preparar os nossos alunos, né, que é o que nós estamos fazendo na escola, é prepará-los para o futuro. Então, o que devemos fazer para prepará-los para o futuro e quais são os desafios aí que talvez nós já estamos enfrentando, e eu não estou falando da pandemia, né, nem do new normal, estou falando em termos, né, de educação mesmo, como um todo, e o que nós estamos enfrentando. Antes de falar de educação 4.0, eu creio que seja necessário a gente caminhar um pouquinho na parte histórica, né? Fazer uma trajetória histórica para entender de onde vem esse conceito de educação 4.0. Né? Tem gente que até pergunta por que é 4.0, não é 3.2, 1.8, o que significa isso, né? Então, para que vocês entendam um pouco mais, a educação 4.0, ela é um termo que ela veio após, ou veio de encontro a necessidades que existem na indústria 4.0. Aí podem me perguntar de novo com número, né? O que significa essa indústria 4.0? Indústria 4.0 nada mais é que a quarta fase da revolução industrial, ou a quarta revolução industrial, que é esse momento que nós estamos vivendo, né? Esse tempo, essa era, perdão, que nós estamos vivendo, em que o virtual ele se une, se mistura com o real, né? Antes, assim, talvez uns 20 anos atrás, ou um pouco menos, a gente falava assim, olha, isso aqui é o mundo real, esse é o mundo virtual. E hoje nós estamos vendo cada vez mais esses conceitos emergirem, né? Terem essa imersão, essa união. Então, quando eu falo disso, eu estou falando dessa era, como eu falei, do avanço tecnológico, das suas facetas e o seu
potencial e como que isso vai afetar na educação. Para vocês entenderem um pouco da indústria 4.0, vamos voltar um pouco no tempo, né? E entender um pouco da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, nós tivemos 4 eras, né, da Revolução Industrial. Nós tivemos a primeira revolução, que foi no ano de 1700 e alguma coisa, 1780, se não me falha a memória. E como foi a primeira revolução, ela trouxe muito da mecanização, como está escrito aí, a energia a vapor, né, baseada em máquinas para produção, máquinas através da energia a vapor e a energia hidráulica também. Após isso, quase 100 anos depois, nós tivemos uma segunda revolução industrial, que é chamada também de indústria 2.0, que aí a segunda revolução industrial, que foi no ano de 1870, ela trouxe mais essa questão da produção em massa, né? Ou das linhas de montagem, da parte da eletricidade. Então, foi construído com base na produção em massa, dividindo o trabalho. Então, foi a primeira vez que teve uma divisão maior de trabalho e o uso da eletricidade, né? Depois disso, Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, perdão, Indústria 3.0, que aí trouxe mais esse viés mais de automatização, perdão, de automação e do uso de tecnologia da informação. A indústria 3.0 foi do ano de 1969. E o que nós estamos vivendo hoje, que é o que nós vamos estar discutindo um pouco, que é o que afeta a educação, é a quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que utiliza muito do Cyber Physical System, ou seja, o sistema físico cibernético, né, que é a tradução que se faz isso, que seria um sistema composto por elementos computacionais, por isso que ele fala cyber, né, que tem a questão dos softwares, e tem a questão do físico, né, que são as máquinas mesmo, né? Então tem toda seria essa era de utilização de novos tipos de robôs, de inteligência artificial. Seguramente vocês já ouviram falar muitos dos termos, né? Por exemplo, alguns termos que permeiam essa indústria, sistemas cyberfísicos, ou ciberfísicos, né? Sistemas cibernéticos, internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, as empresas edtechs, né? Que as empresas de tecnologia na área de educação, entre outros tantos temas relacionados. Como eu disse, nós não vamos ir muito para esse viés, né, da instrumentalização, mas nós vamos mais ter um momento de reflexão. Quando eu falo reflexão, eu estou trazendo a vocês, né, trazendo à mesa, uma oportunidade para que nós pudéssemos estar juntos enquanto educadores, pensando qual que é o papel da escola, né, nesse inteirinho, qual que é o papel do educador, né, o educador enquanto mediador e não mais como detentor do conhecimento, né? Quais são as estratégias dentro da escola que nós precisamos ter de forma a preparar o aluno para esse mercado. Nós vimos que foram mudanças, né? Foram processos inovativos que a evolução industrial, que a revolução industrial passou. Contudo, entretanto, todavia, a educação, pelo menos no Brasil, e aí eu não estou generalizando, eu estou tomando por base alguns dados, né, e também tomando por base o que nós conhecemos de escolas tradicionais no Brasil. Ela não seguiu da mesma forma, no mesmo passo que a evolução industrial. A educação, ela não se transformou em termos de complexidade, como foi com a indústria, né? Se nós pesquisarmos, pegarmos algumas fotos, por exemplo, tem fotos do ano de 1900 aqui no Brasil, que você vê que a parte da ambientalização da sala, infraestrutura, tudo muito parecido, se não mesmo,
que nós utilizamos hoje. Sim, nós tivemos muitas mudanças, principalmente no cerne estrutural, metodológico, mas mas ainda temos muito espaço para adaptação, né? Principalmente para essa nova realidade, tá certo? Então agora, tendo toda essa trajetória histórica que nós trilhamos aqui, um pouco da parte conceitual também, né? Nós entramos na educação 4.0, que, como eu mencionei anteriormente, ela veio como uma resposta às demandas advindas dessa quarta revolução, né? Então ela veio como uma resposta. Então é esse novo olhar que a escola, que também muitos teóricos trazem como escola 4.0, deve ter sobre as práticas, né, pedagógicas, as práticas educacionais que nós temos atualmente nas escolas. Então, eu coloquei aqui um pouco para vocês algumas das perspectivas, né, que nós temos dentro da educação 4.0, mas eu gostaria de ressaltar algo um pouco antes da gente entrar nessa questão das perspectivas. Quando a gente fala de educação 4.0 e começa a falar sobre internet das coisas e começa a falar sobre computação em nuvem, tudo, temos a tendência, né, enquanto educadores também, de associar a parte muito tecnicista da coisa, senão, ou associar a educação 4.0 como sendo uma educação tecnológica, como sendo algo que se refira somente à parte de tecnologia. E nós vamos ver que essa seria uma visão um pouco equivocada, um pouco imediatista. Então, nós temos que realmente, por isso que eu estou convidando, né, trazendo isso à mesa para que nós possamos pensar e refletir sobre o que essas inovações realmente significam no contexto educacional, no contexto escolar, né? Porque podemos podemos ser tentados a pensar assim como educação 4.0. Vou implantar na minha escola. Vamos colocar uma sala cheia de computadores, vamos colocar iPads e vamos preparar o corpo docente para isso e seria isso. Então, isso por isso que é importante a gente estar vendo um pouco mais, porque essa parte da tecnologia é somente uma das facetas da educação 4.0. Eu utilizaria um termo que nós utilizamos no inglês, né, que se chama scaffolding, né, que seria a estrutura, né, aqueles pilares, né? Então, a tecnologia sim permeia a educação 4.0, mas ela também traz muito da parte de relações humanas, pensamento crítico, resolução de problemas, gerenciamento do erro, a parte da autonomia, né? Então, por exemplo, o gerenciamento do erro, quando nós estamos falando um pouco dessa parte, é a aceitação do erro enquanto um elemento no processo de aprendizagem do aluno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, os alunos estão fazendo um projeto. Então, o erro ele não vai ser visto como algo a ser rejeitado, mas sim como uma possibilidade de trazer uma nova solução para o problema que eles estão nas mãos, né? Então tem toda essa questão assim que nós também muitas vezes negligenciamos quando vemos essa parte muito da tecnologia, né? Mas vamos entrar na parte da perspectiva da educação 4.0. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Tá. A aprendizagem, a primeira perspectiva que eu gostaria de fazer à mesa aqui. Aprendizagem personalizada. Quando eu falo de aprendizagem personalizada, eu não estou me referindo a um sistema, uma abordagem que você vá trabalhar com cada aluno de forma individual. Não. Mas nós estamos falando, sim, sobre uma perspectiva de aprendizagem um pouco mais customizada.
que vá mais de encontro ao centro de interesse do aluno, menos massificada. Eu dou o exemplo que uma escola, nós temos que tomar muito cuidado para ela não se tornar aquela caixinha de borboletas que nós vemos às vezes nos museus ou em laboratórios de ciência, que você vê borboletas as mais lindas, né, de todas as cores, únicas em todos os, né, seu formato e cores e tudo, mas todas literalmente colocadas ali como enfileiradas, engessadas, e a borboleta ela não nasceu para estar ali. Nós sabemos, né, que poderia, todas elas têm uma beleza. Então, o que nós estamos trazendo aqui é exatamente o que a Educação 4.0 traz, perdão, é exatamente sobre isso, sobre a valorização do repertório da criança, daquilo que eles têm, daquilo que ele tem enquanto bagagem, né, para que nós possamos utilizar aquilo como material, como matéria-prima dentro de sala de aula. E, obviamente, através dos aparatos tecnológicos que a escola, que a instituição pode proporcionar. Nós também falamos, quando falamos de educação 4.0, no que se chama de Accelerate Remote Learning. O que seria o Accelerate Remote Learning? Seria aprendizagem remota acelerada. Tenho certeza que temos muitos professores aqui que eu acho que não querem, talvez, nem ouvir sobre aprendizagem remota por agora, né? Pelo fato da gente ter tido essa caminhada aí na pandemia, com a utilização de aparatos, né, para aprendizagem remota. Então, quando a gente fala de Accelerate Remote Learning, nós estamos falando de uma potencialização do aprendizado, né, do processo de aprendizagem, perdão, em que a aprendizagem se torna mais eficaz. Então, nesse processo, se utiliza também os aparatos, ou as ferramentas tecnológicas, né, mas se fomenta muito a parte da autonomia, ou seja, através do remote learning, os alunos terão que aprender desde cedo com a orientação dos professores, mediação, né, dos professores, a ter um desenvolvimento da sua capacidade autodidata, vamos dizer assim, durante a vida escolar. E serem capazes de continuar aprendendo sem a necessidade, ou sem a necessidade vital, crucial, de, ao longo da vida, estar de volta à sala de aula. Ou seja, é o despertar do aprender e do aprender a aprender, que é algo que a Educação 4.0 traz muito. Nós temos também uma ampliação da gama de ferramentas educacionais, obviamente, né, por conta da tecnologia. Então, seria nessa parte, a gente está falando um pouco das novas tecnologias sendo usadas para potencializar, como eu falei, ou para aprimorar o processo de aprendizagem, tá? E quando a gente fala também de ampliação da gama de ferramentas educacionais, nós podemos pensar também, não somente no processo de ensino-aprendizagem, mas também na questão de gerenciamento. Quantas ferramentas nós temos atualmente que nos auxiliam com gerenciamento de projetos, gerenciamento do corpo docente, gerenciamento dos alunos. Então, tem toda essa parte também administrativa que nós devemos sim saber que isso tudo faz parte da Educação 4.0. Quando nós falamos de Educação 4.0, algo que eu deveria ter mencionado no início, é que nós estamos falando de uma educação integrativa, ou seja, que não é segmentada. Nós não estamos falando de algo que seja estritamente ao pedagógico, mas nós estamos falando de uma cultura institucional até que deva ser criada de forma a utilizar essas perspectivas da melhor forma possível nesse processo, né? Também temos o Project-Based Learning, que seria a aprendizagem baseada em projetos, né? Que
traz um grande estímulo à criatividade, vamos dizer assim, à inovação. Eu coloquei o Project Based Learning, mas a educação 4.0, ela absorve também toda e qualquer abordagem, todo e qualquer approach, né, que se fala em inglês, em que o professor ele seja mediador e que haja um estímulo da autonomia, do critical thinking, né, do pensamento crítico, problem solving, que seria resolução de problemas. Então, ela absorve todas essas, e quando eu falo todas essas, eu estou falando, obviamente, de metodologias ativas, né, gamification, flipped classroom. Nós também podemos pensar como novas metodologias, como moonshot thinking, que está muito em voga nos Estados Unidos também. A educação 4.0, ela traz isso para dentro de si, ela absorve isso para dentro de si. E, por último, uma das perspectivas que a escola, ao adotar, né, ao receber esse desafio de colocar a educação 4.0 no seu inteirinho, nós temos o Field Specific Experience. O que seria isso? Seria experiências específicas de campo. É isso, né? Tradução. Que seria o Learning by Doing. O que é o Learning by Doing? O aprender fazendo. Ou, que eu falaria num português, né? Bem coloquial, seria o mão na massa mesmo, né? Colocar as mãos na massa, trabalhar a prática, seria a valorização do processo de aprendizagem ali, do processo de aprendizado, na prática. Então, um exemplo prático disso, por exemplo, nós vamos fazer um projeto, ou nós temos um projeto sobre consumismo, alguma coisa assim. Os meninos têm um projeto lá, as crianças têm, né, um projeto sobre isso. A partir disso, eles têm que trazerem as situações, problemas, e eles vão, a partir disso, desenvolver o pensamento crítico, desenvolver a resolução de problemas. Em outras palavras, nós não vamos ensinar o que é uma resolução de problemas. Ele vai viver, vai vivenciar, e aí, a partir disso, ele vai entender o que é a resolução de problemas. Ele não vai aprender o que é pensamento crítico. Não adianta a gente chegar nessa geração, né, geração Z, ou até a geração alfa, que a gente pode falar um pouquinho das gerações aqui, e falar para eles, vamos aprender sobre pensamento crítico. Então, isso não funciona, mas se nós trouxermos um tema que seja relevante, que vá de encontro com o centro de interesse deles também, que traga o interesse deles, né? Quando a gente fala de centro de interesse, para estar participando através de discussões, de debates, aí sim a gente consegue ver que o processo ele é otimizado e dessa forma eles aprendem, né? Eles conseguem aprender de uma forma muito mais eficaz. Falei das perspectivas, né? Espero que vocês tenham entendido o que seriam as perspectivas dentro da área de educação 4.0, mas nós temos 4 pilares, né? Se for para a gente resumir, 4 pilares da educação 4.0. Como eu falei, ela não se resume somente à prática em sala de aula. Nós estamos falando de uma cultura institucional, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de mudança de mentalidade dentro da própria instituição. Qual que é o intuito disso tudo? Não é estar com a metodologia ou com as abordagens de vanguarda, porque são as novas, não, mas nosso intuito, e aí é por isso que eu trouxe aquelas perguntas no início, é exatamente nós conseguirmos ter respostas eficazes àquelas perguntas. Qual que é o papel da escola? Por que nós somos educadores? O que nós queremos enquanto educadores? Né? Então, por isso que a gente precisa ter um processo de reflexão muito antes de implementar
algo numa instituição. Educação 4.0, os 4 pilares. Mudança do senso comum, ou seja, temos que pensar sim fora da caixa, temos que pensar sim de uma forma distinta ao que nós aprendemos, à forma que nós aprendemos também. E aí, por isso que eu falei um pouco das diferenças geracionais. E temos que ousar também de forma a prepará-los efetivamente, não só para essa realidade que está agora, mas para o futuro. Tem como a gente saber o que o futuro trará? Não. Mas tem como lermos sinais. E os sinais são dessa questão da Cyber Physical System, né, das indústrias, da parte profissional, está cada vez mais o virtual e o real, como eu falei, eles estão se tornando um só. Inteligência artificial, nós vemos aí grandes avanços, né? Então toda a sociedade está sendo, sim, impactada com os avanços tecnológicos. Nós não temos nem o direito, nem o privilégio, né, de nos isentarmos, né, dessa realidade. Nós temos vidas nas nossas mãos, que quando eu falo vidas, nós temos as crianças, né? Quem trabalha na educação infantil, quem trabalha no ensino fundamental, quem trabalha no ensino médio, nós temos pessoas que estão ali se tornando cidadãos para o futuro. Nós temos os líderes do futuro, então nós precisamos sim dar uma resposta. E quando eu falo essa resposta, não estou falando, como eu falei, por uma questão de marketing ou algo assim, não, mas é pela necessidade mesmo e pela responsabilidade que nós temos. Mudança do senso comum, modelo sistêmico, como eu falei, ela agrega todas as áreas, né, da escola como um todo, seja a parte docente, seja a área administrativa também, então é algo muito integrado, tem a gestão do conhecimento e do estudo das competências e habilidades dos alunos para que a gente possa fazer aquela aprendizagem de forma customizada, ter uma maior, até para definição de temas, né? A gente está partindo do centro de interesse, sim, dos alunos. E tem a cibercultura, ou cyberculture, né, em inglês, que seriam esses os 4 pilares. Desafios para implementação da educação 4.0. Quero muito ouvir de vocês, né, para quem é gestor, que está, né, nesse webinar, ou aqueles que são professores também, o pensamento, o que vocês pensam, como que vocês veem tudo isso? Né? Porque nós sabemos sim que existe o ideal e existe aquilo que é possível, né? Mas a discussão, o que nós estamos conversando aqui, é exatamente fazendo essa reflexão para ver aquilo que é possível, como viabilizar todos esses benefícios da educação 4.0 dentro das escolas. Então, desafios para a implementação. Primeiro, pode parecer inacessível, né? Devido à questão da própria, como nós falamos, da própria implementação, das ferramentas tecnológicas que a gente precisa colocar, da ambientação, né, das salas de aula, tudo isso pode parecer inacessível. Contudo, entretanto, todavia, nós temos hoje ferramentas para todos os públicos, vamos dizer assim. Existem ferramentas maravilhosas, que isso não seria eu que estaria trazendo, mas as EdTechs, né, que são as empresas de educação tecnológica, que nós temos muitas empresas, né, que depois eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho, que elas trazem soluções viáveis para todos os públicos, né, quando nós estamos falando referente à parte tecnológica. Mudança na cultura institucional. Já conversamos um pouquinho aqui sobre isso, seria a questão do mindset mesmo, da aceitação do novo, né, de nós abraçarmos essas novas formas, né, essa nova forma de ver e fazer educação. Consequentemente, haveria uma mudança em abordagens e práticas em classe. Nós falamos um pouquinho de PBL, né, Project Based Learning, mas existem muitas outras
metodologias ou abordagens que podem ser, sim, agregadas. Muito se fala hoje em dia das metodologias ativas, né? Da gamificação. Então, tudo isso nós podemos trazer para o contexto escolar. Existe a questão da capacitação docente de forma a utilizar toda essa parte de aparato tecnológico. Existe a aquisição de ferramentas tecnológicas e as duas últimas seriam a adequação na infraestrutura das salas de aula, que é importantíssimo, essencial, eu falaria. Muitas pessoas falam assim, a sala ela não influencia no processo de ensino-aprendizagem. Sim, influencia e muito. Na verdade, a sala de aula ela deve ser um espaço de forma que o professor ele possa estar, seja um espaço de transformação ou de desenvolvimento de competências, onde você tenha espaço para que as pesquisa e a troca de ideias, experiências colaborativas, principalmente, que são a base do conhecimento, elas possam acontecer, né? Isso tudo parte dessa questão da infraestrutura. E, por último, a reestruturação curricular, que seria um currículo um pouco mais integrado, né? As matérias não seria muito segmentado, teria mais o trabalho colaborativo. E quando nós estamos falando de trabalho colaborativo, nós não estamos nos referindo somente à aula de matemática acontecer juntamente à aula de português. Por exemplo, nós não estamos se referindo a matérias somente, mas nós estamos também se referindo às séries, aos anos escolares, perdão. Então, nós podemos pegar o próprio exemplo, né? O nosso exemplo quando nós íamos brincar quando crianças. Eu lembro muito que quando se ia jogar algo, jogar um vôlei, algo assim, não existe isso de crianças de 7 anos agora vão jogar vôlei, ou jogar a queimada. Agora somente as crianças de 8 anos. Agora somente as crianças de 10 anos que já caminharam um pouquinho nesse jogo que vão jogar. Não. Tudo, que é um exemplo da vida, né? Tudo acontece de forma conjunta, colaborativa, sim, com pessoas com mais experiência, juntamente com pessoas com menos experiência. E através desse peer-to-peer é onde existe a riqueza do conhecimento, a riqueza da aprendizagem, né? Um outro exemplo também seria o próprio mercado de trabalho, igual nós falamos. Não existe, quando você chega no mercado de trabalho, se nós estamos preparando as crianças para o mercado de trabalho, nós temos que ter esse espaço em que eles trabalhem também com outros anos, né? Por exemplo, o 5º ano, trabalhar com o 7º ano, por aí vai. Quando a gente fala do mercado de trabalho, você não chega num local e aí fala assim, olha, somente aquelas pessoas que acabaram de formar vão trabalhar nesse grupo de trabalho. As outras pessoas que são somente da área de psicologia vão trabalhar aqui. Não, exatamente a pluralidade é que traz a riqueza. E isso é muito trabalhado dentro da educação 4.0. E por isso nós trouxemos aqui a questão de uma adaptação ou reestruturação curricular. Podemos levar também em consideração o exemplo da Finlândia, que muitas das escolas da Finlândia, elas não separam ou segregam as aulas em matérias, mas sim em temas. Então, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, entra o professor de geografia, professor de história, professor de inglês, então vão todos vendo facetas, né, daquele tema. Falei um pouquinho das EdTechs, né, que seriam as empresas, as companhias de educação tecnológica que nos auxiliam aí nesse processo. Aqui estão alguns dos nomes para que vocês possam ver, né, segmentado. Então, nós temos EdTechs, né, empresas de educação tecnológica para crianças, como a Mundo Maker, Buddies ou Super Geeks. Nós temos ferramentas de estudos inovadoras, Ensino Tech, plataformas de aprendizado online e reinventando a escola, que seriam algumas plataformas
com um viés um pouco mais alternativo, muito interessante também. E por último, nós temos algumas que seriam relacionadas a sistema de gestão em educação, né? Que aí teria a Vingo, a Clip Escola e todas essas aí. Tendo caminhado essa trajetória que nós fizemos agora, trajetória histórica, conceitual, né, para que tudo não fique muito na teoria e para que a gente entenda um pouco, absorva como que acontece isso realmente na prática, até para que a gente possa entender qual que é o nosso papel enquanto educadores, eu convido vocês a viajarem ao redor do mundo comigo, ou seja, eu trouxe alguns exemplos de escolas ao redor do mundo, que são escolas extremamente conceituadas, escolas de vanguarda na parte de inovação. A maioria delas, não todas elas, estão entre as 10, consideradas as 10 escolas mais inovadoras do mundo. Quando nós estamos falando de inovação, lembre-se que não estamos somente se referindo à parte tecnológica. Primeira escola, Escola Inova no Peru. Não é uma escola premium, ok? É uma escola eles falam de classe média. Lá, os alunos, eles passam metade do dia totalmente imersos em educação online e a outra metade com uma educação tradicional. Vou repetir. Metade do dia totalmente imersos em educação online e outra metade com uma educação tradicional. Novamente, professores mediadores nesse processo. Podem ver aí o exemplo de uma aula de música, né? Método é extremamente, custo-benefício é positivo, ou seja, barato, né? Como a gente colocou aí. E já mostrou que 61, olha o resultado nacional, 61% de proficiência em exames nacionais, enquanto a média nacional é de 17%. Brasil, eu trouxe 2 escolas premium, né, que seriam escolas que muitos de vocês conhecem, que é a Avenues e a Concept, que elas trazem muito esse conceito de múltiplas experiências, né? São escolas que elas são muito conceituadas. A Avenues, na verdade, é uma escola de Nova York que abriu em vários locais do mundo, mas antes dela abrir, tanto a Avenues quanto a Concept, foram-se feitas pesquisas na área para que pudessem adequar ou preparar o aluno de forma prática e eficaz ao mundo que nós temos hoje, como nós falamos, e ao futuro. Então, você vê muito de metodologias ativas, muito de moonshot thinking, muito de PBL, né, Project Based Learning, dentro dessas escolas. Eu coloquei como escolas de múltiplas experiências, né, como um exemplo para vocês, a Concept de Ribeirão Preto, se não me falha a memória. Ela tem, em algumas das salas, ela tem paredes móveis e alteradas conforme o projeto a ser desenvolvido. As carteiras nunca estão enfileiradas, elas são dispostas em ciclos e muitas delas, assim como as paredes, podem ser usadas para escrever. Gestores devem estar pensando, os professores também, como assim podem escrever na carteira? Eles utilizam material apropriado para isso. Como eu falei, não são todas as salas. Existem as salas, que são salas que envolvem, né, que quando tem projetos, de muita criatividade, em que eles utilizam essas carteiras e paredes e têm esse material apropriado para que eles possam escrever. Nos laboratórios de robótica, o maquinário está à disposição para a criação de protótipos e soluções de problema. Vamos highlight essa parte, né? Vamos acentuar essa parte, soluções de problemas para problemas em que eles viram dentro de outras matérias, geografia, ciências, história, matemática, eles trazem toda essa parte de situação, problema, para dentro do laboratório e com isso tem o maquinário disponibilizado para eles. Falamos de escola premium,
que seguramente a maior parte de vocês sabem que são uma das escolas mais caras, né, do Brasil. Uma em São Paulo, a outra Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Salvador, se não me engano, com o CET. Vamos dar o exemplo de uma escola referência no Brasil e referência na América Latina, e é uma escola, sim, pública de São Paulo. Escola Municipal Desembargador Amorim Lima. As aulas são poucas aulas expositivas, ou seja, existe o quadro lá, mas as aulas não têm esse viés expositivo. Eles literalmente, final dos anos 90, eles destruíram, né, algumas das paredes das salas, então eles tornaram as salas nesses salões grandes. Tem um dos salões lá que cabe até 100 alunos, então tem esses salões grandes com aglomerados de estudantes. Os professores devem estar, né? Nós professores pensamos, como assim 60, 80 alunos, 50, como vamos gerenciar, como vamos ensinar, como que acontece isso, né? Os alunos, eles têm todos cadernos de roteiro de pesquisa com temas anuais e temas relevantes ao mundo que vivemos: consumismo, globalização, falta d'água, doenças agora, né, doenças infecciosas. Os alunos ou o grupo de trabalho dos alunos decide onde e quando começar. Como vocês podem observar pela foto, as salas também não são enfileiradas, são salas que as mesas estão juntas e os alunos trabalham como grupos de trabalho mesmo. Então, seria uma escola, essa é uma escola em São Paulo. Outro local, Estados Unidos, tem a Big Picture Learning, que se tornou, na verdade, um modelo de ensino. Ele ensina os alunos que as suas paixões criativas vêm em primeiro lugar. E dessa forma, eles ajudam a desenvolver essas paixões, onde os alunos são guiados por um mentor, né, ou seja, um professor que intermedia, que media nesse processo, que trabalha na área que o aluno deseja atuar. Mais prático mesmo essa visão. Outra escola de vanguarda na parte de inovação é a escola Oerstad, não sei se fala assim, Oerstad Gymnasium, na Dinamarca. Como podem ver na foto, isso é a foto de uma sala de aula, que é uma sala de aula gigante. Na verdade, não se tem uma sala, mas sim um espaço de aprendizagem, em que mais de 1.100 estudantes, sim, 1.100 estudantes, não estamos falando de poucos estudantes, né? Passam tempo aprendendo através dos projetos definidos, obviamente, pela escola, previamente definidos. Eles passam esse tempo aprendendo com professores que são, novamente, mediadores. Evita o ensino tradicional e fortalece a autonomia, pois os alunos são responsáveis por gerenciamento de projetos. Trabalha muito a questão da liderança. Outra escola que é também considerada uma escola de inovação, que tem educação 4.0 dentro dela, a escola Steve Jobs, que a escola vai conforme o estudo, vai conforme o ritmo do aluno e não anos escolares. E a cada 6 meses, a criança tem uma avaliação para verificar se ela teve o nível de aprendizagem satisfatório e reajustar o ensino, se for o caso, como o nome mesmo diz, Steve Jobs, né? Não podia ser um nome mais relevante para a parte de inovação tecnológica. Eles também utilizam muitos aparatos, muitas ferramentas tecnológicas, apesar de não aparecer aí na foto. Quando eu trouxe esses exemplos, né, essa viagem ao redor do mundo que nós fizemos aqui com escolas que aplicam de formas diferentes ou de forma distinta a educação 4.0, eu consegui observar um paralelo, ou seja, uma linha que corta, que tece, que vai de encontro com todas as escolas, ou seja, algo que nós temos em comum em todas as escolas. Eu coloquei em 3 esferas.
Primeira esfera, mindset. Segunda esfera, qualities, qualidade. E terceira esfera, skills, que seria a questão das habilidades. Todas elas de formas diferentes. Como eu falei, pensando fora da caixa, né, que nós temos que fazer, elas trabalham essas três esferas. Numa esfera maior, né, num escopo maior, nós temos a questão do mindset, que nós já falamos sobre a questão da cultura institucional. Né? Então, nós temos que ter uma nova visão para o processo de ensino-aprendizagem. Tem que ter uma orientação, como diz aí, que destina, que objetiva a mudança e aprimoramento do aluno. Sim, nós temos que colocar, por mais que seja difícil, fazer a gestão de tudo isso, né? Gestão de conteúdo, com gestão de currículo que é obrigatório, com todas as demandas que existem, nós necessitamos criar uma instituição, uma cultura institucional. Sem criar a cultura institucional, quase impossível, não posso utilizar a palavra impossível, mas seria inviável nós conseguirmos o resultado em todas as outras esferas. Esfera 2, qualities, qualidade, né, que é muita questão das relações humanas, da questão do trabalho colaborativo, da transparência, resolução de problemas, autonomia e liderança, e todas essas perspectivas que nós trabalhamos anteriormente. Por último, seria a questão das habilidades, que nós temos as habilidades de adaptação e as habilidades técnicas. Quando nós falamos de habilidades técnicas, nós estamos sim falando da instrumentalização ou do manuseio de todas essas ferramentas que nos são oferecidas, né? Como ferramentas instrucionais, como aqui falo, como práticas de análise de informação, estratégias de ensino, blended learning, que é o pensamento híbrido, aprendizagem híbrida, que seria o gerenciamento dessa aprendizagem híbrida. E, por último, as adaptive, né, de adaptação, que seria essa capacidade de reflexão sobre a situação, de abraçar o novo e ver aquele novo como sendo uma situação que ele pode aplicar uma solução que talvez ele trabalhe com um amiguinho de forma colaborativa, por exemplo. Nós estamos também falando de uma comunicação de inovação e um aprimoramento contínuo também. E seriam essas as três esferas ou as três características que eu vi que nós podemos encontrar em todas essas escolas de inovação. Seguramente, após esses exemplos, eu coloquei alguns, mas existem muitos exemplos, nós podemos repensar essa questão até do uso de tecnologias na escola. Né? Nós temos que tomar cuidado para a gente não ir de encontro com aquilo que é de imediato, aquilo que nós pensamos que seria a solução, como eu falei anteriormente. Colocar computador na escola, colocar iPads, utilizar e vender aquilo como uma escola de inovação, escola de vanguarda. Não vai muito além. Nós temos que ter essa questão da cultura institucional e tudo mais. A partir de agora, falei muito, né? Conversei muito aqui, queria conversar com vocês, eu gosto desse contato, mas eu finalizo essa parte expositiva com uma frase de Benjamin Franklin, né? Que ele fala, e diga, tell me, eu vou falar em inglês e depois a gente traduz, tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. So, me diga e eu esquecerei, me ensine e pode ser que eu lembre, me envolva e eu aprenderei. E eu creio que essa frase de Benjamin Franklin, ela extrai muito da essência da educação 4.0, ok? Obras referentes ao tema, existem muitas, né? Eu trouxe uma, a primeira, ela é uma obra de escritores indianos que fala sobre Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0.
muito bom, mais técnico o livro, mas muito, muito robusto em termos de práticas pedagógicas. Existe o livro do Marcelo Veras, que é Educação 4.0, O Mundo na Escola, O Mundo, a Escola e o Aluno na década de 2020, 2030. Análise fantástica, fantástica dos próximos 10 anos. O livro acabou de sair do forno, do Marcelo Veras. Todos podem ser encontrados na Amazon. Okay? Eu pesquisei a respeito disso. Temos também a educação na era digital, que seria a Escola Educativa de Angel Pérez Gomes, que a versão original é em espanhol, mas agora eles lançaram a versão em português. E existe um livro que tem uma linguagem um pouco mais prática e fácil de compreensão, de uma forma mais simples, né, vamos dizer, do que seria esse olhar, esse novo olhar da educação, né, o que seria a escola do futuro, ou a escola 4.0, que muitos falam, do livro de Marcos Piangers e Gustavo Borba, que é A Escola do Futuro, que traz também uma reflexão interessantíssima sobre o que querem, como está escrito lá, e precisam alunos, pais e professores, o que nós precisamos entender para que possamos construir e possamos realmente fazer a escola, fazer esse processo, né, de capacitação do aluno, prepará-los realmente para, para o mundo, né, para aquilo que está nas mãos deles agora e está por vir. Eu não acredito que seja algo que seja impossível. Eu creio que todas as realidades, como nós vimos, não quer dizer que existe uma fórmula, existe uma escola, escola X, que deve ser seguida, deve ser utilizada exatamente como ela faz lá, nós vamos fazer na nossa realidade. Algo que a gente vê muito, né? Eu nessa parte agora de consultoria, eu vejo muito, às vezes, escolas tentando utilizar exatamente o modelo, que é o modelo internacional, vamos dizer, uma escola, igual nós vimos, a escola americana, né? Uma escola nos Estados Unidos, eles tentam trazer, extrair aquele modelo e traz para a realidade do Brasil. Muitas vezes não vai funcionar. Por quê? Porque nós temos que ter a capacidade de adaptar à realidade do Brasil. Nós temos que ter a capacidade de entender quais são os aspectos culturais que nós vamos encontrar, sim, como um empecilho, talvez, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, é necessário que nós repensemos, como eu falei, estamos aqui fazendo uma reflexão sobre aquilo que seria viável ou possível nas escolas, e eu abro aqui a discussão, né, para compartilhar, para que nós possamos compartilhar experiências e práticas, aproveitar esse momento que nós temos tantos profissionais juntos aqui, papais e mamães também, que eu imagino que tenham aqui, para que eles possam simplesmente abrir o coração e falar sobre algumas das práticas, algumas das experiências, o que eles realmente acham desse modelo, o que ficou para eles, né, dessa palestra, se é realmente possível, se é viável, se é algo talvez fosse um impedimento ou algo que impedisse eles estarem implementando em sua escola. Como eu falei, eu estou trazendo a parte da educação, ou seja, como educadora, né? A perspectiva enquanto educadora, não estou entrando muito na parte tecnológica, mesmo porque nós teremos amanhã, não é isso, Carol? Sim, amanhã temos a parte de robótica. Perfeito, perfeito. Carolina, eu abro aqui agora o momento para compartilhar experiências e estar com você. Joyce, antes de você abrir para essa discussão que você sugeriu, eu vou compartilhar um vídeo para que você possa tomar uma água, relaxar um pouco. Tranquila. Ah,
Online learning is not the next big thing, it is the now big thing. Do you know what e-learning platforms are? E-learning platforms are a virtual space aimed at facilitating the distance learning experience for educational institutions. For the first time, Oxford Education would like to introduce you to our new project called Lit System. Lit System's objective is to provide a comprehensive solution to schools wanting to digitize educational content. How? We offer you a variety of platforms from different countries, such as Finland, Australia, the United States, and Russia. These platforms are divided into 4 categories, each category focusing on different areas: administrative or education management, wellness, maths and exact sciences, language, leisure and social sciences. To get started with the process, you will have to follow the next steps. Take a diagnostic exam to help us understand what you are looking for. Select the categories you are interested in. Select the package that best suits your school. You will receive training on all the platforms you select. Request your diagnostic and get to know more of all the platforms we have to offer. Gostaria de lembrá-los que vocês têm muitos benefícios por participarem dessas sessões, desse evento que nós estamos promovendo. Então, certificado de participação por sessão assistida. A escola que participar das 15 sessões será contemplada com a capacitação docente online para o departamento de inglês da escola. Todas as escolas participantes serão contempladas ainda com licenças para testar a uma plataforma de gestão do desenvolvimento socioemocional dos estudantes, que está presente em nosso portfólio da Billword. Todos os participantes serão contemplados com uma vaga no workshop internacional Access to Digital Learning Innovation in Today's Schools, evento que acontecerá entre os dias 6 e 9 de julho. Eu vou colocar um link para vocês preencherem o formulário, caso vocês tenham interesse no workshop. Joyce, agora vamos abrir para a discussão. Ou para perguntas. Para as perguntas. Alguém, tinha uma pessoa que tinha levantado a mão. Onesino Pereira, você gostaria de falar agora? Acredito que ele não está. Oi, boa tarde, Onesino. O som. Nós não estamos te ouvindo. O som dele está alto. Vamos ver aqui. Som. Ligar o som de todos, talvez? Não. Não. Pronto. Vamos aguardar um pouquinho, né? Alguém gostaria de compartilhar a experiência na escola? Tudo que a Joyce falou agora? Lembrou alguma experiência, alguma coisa relacionada à escola? Tiveram algumas perguntas, eu acho que ali no bate-papo também. Isso, a Joana Avena, ela perguntou: Joyce, considerando que a autonomia do aluno é fundamental neste novo contexto educacional, como incentivá-la no aluno? Considerando que a autonomia do aluno é fundamental, entendi.
como que nós podemos incentivar? Primeiramente, nós temos que ver o nosso papel enquanto educadores. Nós não somos mais os detentores do conhecimento, e os alunos não devem ser receptores do conhecimento, né? Somente quando a gente fala, até que eu fiquei refletindo, quando a gente fala de mão na massa, e nós estamos fazendo o quê? No ensino fundamental, no ensino médio, com os alunos. A mão deles serve simplesmente para anotar respostas e matéria que o professor, que está ainda na função de detentor, porque ele imagina estar na função de detentor de conhecimento, ele funciona. E existem muitos estudos, nós não trouxemos isso aqui, mas existem muitos estudos que falam da questão sensorial com o desenvolvimento cognitivo, que é algo interessantíssimo. Então, não é somente uma escolha de fazer algo mais na prática ou mais teórico, mas é, na verdade, uma necessidade até biológica. Então, como ela perguntou da questão da autonomia, primeira coisa, nós não somos detentores do conhecimento, nós somos promotores e incentivadores, como ela mesma falou. Como nós podemos fazer isso? Através da valorização do trabalho do aluno, que isso necessita acontecer. Nós falamos um pouquinho disso também naquelas perspectivas da educação 4.0 e através das próprias propostas de atividades dentro de sala. Então, ou seja, dar voz ao aluno, dar a ele a possibilidade de ser ouvido. Nós estamos falando, já linkando a uma pergunta que comentaram aqui, na verdade não foi uma pergunta, perdão, foi um comentário que falou que nós tocamos num ponto sensível, que muitas vezes a gente quer ensinar da forma que nós aprendemos. Sim, é algo natural. Nós pensamos que devemos repassar o conhecimento da forma que nós aprendemos. Então, se eu aprendi escrevendo 20 vezes, não devo escrever na carteira, não devo... Quando eu for professora, né, o que a gente imagina é quando a gente é professor, vai fazer o quê? Aluno, escreve, não devo escrever na carteira. O aluno faz, é aquilo para ele, não comunica. Então, nós muitas vezes não estamos preocupados em, primeiramente, como ela falou da autonomia, dar voz ao aluno, né? E quando eu já vi crianças que tinham um histórico mais conflitivo dentro da escola, mudarem literalmente da água para o vinho quando nós demos a voz ao aluno, empoderou o aluno para ter uma liderança positiva. Porque aquilo é como o aluno que é muito líder, né, em certas áreas, aquilo vai ficar gritando nele de ser líder. Então, ele vai, sim, assumir uma liderança, seja positiva ou seja negativa. Aí entra o papel daquele que é o motivador, daquele que é o incentivador, que somos nós. Que aí nós podemos trabalhar essa forma da autonomia, através da valorização, através da voz. Como eu falei da questão das dificuldades geracionais, que nós passamos aquilo da forma que nós aprendemos. Se nós formos um pouco para o estudo sociológico, né, de gerações, nós vamos entender que as gerações que antigamente, bom, teóricos eles não dão a data exata, mas em torno de, a cada 25 anos, antes se mudava uma geração, ou seja, existiam características específicas dos grupos a cada 25 anos. E agora, os estudos sociológicos trazem mudanças a cada 10 anos e ainda estima-se que vai ser até menor, porque estamos em uma aceleração, estamos acelerando, né, esse processo de mudanças. Aí nós falamos geração Baby Boomers, né? Os Baby Boomers foram aqueles nascidos em 1940 até 1960, 1960 e pouco. Atualmente com o quê? 60, 80 anos. Pós-Segunda Guerra. Priorizam o quê? Estabilidade, disciplinado, otimista. Imagina como foi a educação deles, muito mais rígida. Acredita-se o quê? Que
daquela forma que ele aprendeu, por que o de hoje não vai aprender dessa forma? Tanto é que a gente ouve muito, precisa mais disciplina nessa escola. E aí entende disciplina como rigidez e silenciar o aluno. O que é que vai de encontro, que vai ao contrário de todas essas metodologias mais de inovação. Né? Então, 1960, 1980, comecei a falar, agora eu vou falar de todos aqui. Atualmente, 40 a 60 anos, muitos professores, né, ainda nessa faixa, atuando na educação, busca pela estabilidade também. A gente pode pensar na disciplina e como diria, no respeito pela hierarquia, mas eles também reforçam a ideia de liberdade. Né? E no Brasil, viver a ditadura. Isso vai influenciar da forma que eles vão ensinar? Vai influenciar da forma que vai ensinar. Né? E aí nós temos os millennials, que são os que estão dos 25 a 40 anos, depois geração Z, que é 1995 a 2010. Os millennials, que eu me enquadro na geração, né, na geração Y, que eles chamam, nós somos os imigrantes digitais. Uma vez um aluno foi me fazer um elogio e ele falou, teacher, parabéns por quem você é. Aí eu falei, muito obrigada. Parabéns, eu te admiro muito. Eu falei, muito obrigada. Por quê? Porque você viu nascer a internet. Você viu nascer os smartphones. Aí, obviamente, eu me senti muito velha nessa hora, né? Muito antiga, mas eu entendi o que ele estava querendo dizer. Ele está querendo dizer o que os sociólogos dizem. Nós somos imigrantes digitais. Aí eu entrego essa questão da educação 4.0 e para nós que somos imigrantes, nós vamos ter a dificuldade que o imigrante tem. Qual que é a dificuldade que o imigrante tem? Ele tem que se ambientalizar, ele tem que se acostumar com a língua, ele tem que entender, ele tem que falar de acordo com aquela língua, ele tem toda essa questão da adaptação. E nós vamos ser nativos? Não vamos ser nativos, nós seremos sempre imigrantes digitais. Vem a próxima geração, a partir de 95, né, a 2010, de 10 a 25 anos, que eu creio que seja a maioria, a maior parte dos professores, ou que seja desse público, que são os nativos digitais. Eles são multitarefas, eles são ágeis, eles são capazes de absorver uma grande quantidade de informações e vivem na era do Big Data, da explosão de dados, e precisam saber como lidar com ele, com essa explosão de dados. Então, não adianta a gente conseguir... Esse aluno, ele consegue sim ouvir uma música, pegar o celular, responder algo e fazer a tarefa dele com 50 abas abertas, algo que para mim seria inviável. E nós entendemos, quanto mais temos nessas diferenças geracionais, a gente pensa assim, quanto mais antiga for, né, a geração, mas não vai entender isso. E aí é quando começam os conflitos dentro da escola, começam conflitos dentro de casa e por aí vai. Então, existem esses conflitos geracionais que nós precisamos nos abrir ao novo. O abrir ao novo o outro aprende de forma distinta. Sim, não quer dizer que é melhor, não quer dizer que é pior, não quer dizer que o meu papel enquanto educadora quer dizer que eu morri, então eu não tenho que fazer nada, porque se eu não sou detentora do conhecimento. Não, é uma recolocação, um reposicionamento dentro daquilo que a gente entende ser educação. Seria isso. Falei bastante, mas eu imagino que... Obrigada, acho que estouramos um pouco o tempo. Temos mais duas perguntas. Como não teremos mais tempo para responder, Joyce, eu gostaria que você compartilhasse seus contatos para que os professores possam conversar com você outra hora e também caso queiram enviar e-mail. Tá, deixa eu só compartilhar então aqui. E eu vou enviar para a Joyce essas duas perguntas da Simone Sucupira e do André Luiz Oliveira, para que ela possa responder depois por e-mail para vocês, caso ela queira. Sim, eu me coloco à disposição de todos aqueles que queiram, né, conversar um pouco mais sobre isso. Não somente eu tenho certeza que a gente tem muito ainda a compartilhar, e eu me coloco, como eu falei, à disposição. Aqui eu coloquei meu e-mail pessoal,
no Hotmail e Gmail, o telefone e o meu Insta também, se quiserem compartilhar experiências por lá também. Obrigada, Joyce. Obrigada pela excelente palestra. Foi muito enriquecedor para todos nós. E eu vou colocar aqui no bate-papo o link para que vocês possam ver a programação completa do evento e também para que vocês se inscrevam em outras sessões. Muito obrigada, Joyce, pelo seu tempo, sua palestra, e espero que você participe de outras palestras, de outros eventos. Estarei sempre pronta. Tá Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Convite maravilhoso. Sou fã da Bio, você sabe disso. E uma oportunidade muito grande de estar com outros profissionais. Eu me coloco à disposição sempre. Obrigada. Nós agradecemos. Então, vejo vocês na próxima sessão do Cláudio sobre cidadãos globais e multiculturalidade, os desafios da educação 4.0 em países etnicamente diversos e economicamente desiguais. Um abraço. Um abraço.